Oi, eu sou a Ty Cromwell, anfitriã desse podcast que não fala sobre romance. E no episódio de hoje a gente tem um rush review sobre o filme É Assim Que Acaba. Pomegranate, the podcast. Bom, eu não li o livro antes de ver o filme e, sejamos sinceros, eu não vou ler o livro. Mas tudo certo, a minha opinião aqui vai ser sobre o filme mesmo. E cara, que filme! Porque só na press tour teve tanta polêmica envolvendo que eu já fui assistir na segunda semana e já tava tentando ao máximo não deixar nenhuma polêmica nublar meu julgamento, porque eu tava com medo de odiar os personagens porque eu tava odiando os atores. E infelizmente numa das primeiras cenas eu já fiquei muito irritada. Porque assim, pra quem não sabe, o Ryan Reynolds, né, aclamadíssimo Deadpool e marido da Blake Lively, que é a atriz principal e produtora do filme, escreveu a cena do terraço. Inclusive, escreveu a cena no terraço durante a greve dos escritores e sem o consentimento da roteirista do filme, né? Mas tudo bem, eu acho. E assim, essa cena, pra mim, não conseguiu encapsular a intensidade que a primeira interação dos personagens principais deveria ter. Já que é justamente esse momento de interação entre eles que faz com que o Ryle, né, personagem principal masculino, tenha tanta curiosidade sobre a Lily. E em parte eu culpo a escrita do Ryan Reynolds porque eu achei que a cena ela ia de um assunto pro outro nas falas de uma forma muito abrupta, sabe? Aconteceu de uma forma muito rápida, e eu não falo rápida de tempo porque a cena dura alguns minutos, mas rápida de estrutura, sabe? Parecia que eles não estavam se conhecendo pela primeira vez de verdade, sabe? E aí ficava uma coisa meio... Oi, eu sou o Ryan, oi, eu sou a Lily. Ah, não, você é cirurgião? Nossa, não acredito. Eu tenho floricultura, eu gosto de flores. Ah, vamos transar? Não, não dá, tenho que ir pro hospital. Ah, meu Deus. E aí ficava uma coisa meio... O que tá acontecendo? Uma coisa meio bagunçada. Eu acho que essa é a melhor forma de explicar, digamos assim. E por isso fica meio difícil de acreditar que aquelas pessoas estão se conhecendo realmente pela primeira vez, sabe? E o outro lado disso é a atuação, porque eu queria muito que a Blake Lively acreditasse no que ela tá falando. A coisa toda da Lily, personagem, é que ela é meio doidinha, ela é espontânea, ela é estranha, ela entrou no terraço de um prédio que não é o dela, ela não acredita que ele é neurocirurgião, ele fala isso pra ela e ela fica, tá, neurocirurgião, esse homem tá falando isso só pra me comer. E tipo assim, ela tem esse humor sobre ela, sabe? Ela acha até estranho, clichê, embaraçoso, assim, ela ter que dizer o nome dela, porque ela gosta de flor. Ela conta pra ele que tá abrindo uma floricultura e ele fala, qual é o seu nome? E aí ela fica tipo, Lily. E aí ele fala, nome completo? E aí ela vai falar e o nome dela se traduz pra lírio, florir, florescer, né? Lily Blossom Bloom. E aí, tipo, pensa assim, não é uma coisa meio... É um riso de nervoso, sabe? Porque, pensa só, tem um homem maravilhoso, extremamente sexy, na cidade que você se mudou, que tá curioso sobre você, e você fica tipo... Porra, eu vou ter que contar meu nome feio pra ele, sabe? Não que o nome dela seja feio, mas eu acho que é isso que a personagem tá pensando. Então a pessoa ficaria nervosa, sabe? Só que a Blake não parecia nervosa. Ela tava só a Blake, sabe? Ela tava como ela é. Parecia, em algumas conversas durante o filme, parecia que ela tá dando uma entrevista, sabe? E no filme inteiro ela ficou assim. Porque eu acho que a Lily e a Blake são bem diferentes. Só que ela tem uma postura... A Blake Lively tem uma postura que, ao mesmo tempo que eu acho super interessante, né? Porque mostra como uma mulher muito forte, muito prática, muito dona de si, muito bem resolvida, pode passar por coisas que geralmente são controladas a mulheres que são de personalidade frágil e de comportamento complacente. Ao mesmo tempo, eu acho que faltou pra ela, na atuação dela, a camada da Lily que é vulnerável, que é inocente, que de certa forma volta a ser uma criança. Porque a violência que ela passa... durante aquele filme, é algo que quando ela era criança ela viu acontecer com a mãe dela. E algo que ela repudiava muito, né, nas ações do pai dela. Então já chega um pensamento de tipo, eu tô fazendo aquilo, eu tô vivendo aquilo que eu prometi pra mim mesma que eu nunca viveria. Eu prometi pra mim mesma que eu não seria igual a minha mãe. E aqui estou. Então... Porque a Blake se conduz de uma forma tão prática, tão empoderada, tão assertiva na vida dela, parece que ela não conseguiu deixar
o eu dela de lado pra viver um pouco dessa vulnerabilidade, sabe? E isso acontece durante o filme inteiro. No final do filme, inclusive, ela tá no hospital e ela acabou de ter o filho deles e ela vai pedir o divórcio. E quando ela fala pra ele, ela dá um tapinha no rosto dele, tipo, não, a gente não vai fazer isso. Ela fala. E assim, porra, boss bitch move, caralho, que mulher. Só que é uma cena tão importante e pra mim essa interpretação tirou todo o peso dessa cena pra mim. Porque você tá falando que você não quer ver mais o homem que te manipulou, que te agrediu e tá só vocês dois naquele quarto. Só vocês dois e a sua filha recém-nascida. Então carrega um peso, porra, gigante, sabe? E ainda nessa cena do hospital, uma coisa que me incomodou muito é ela dizer que quer o divórcio quando ele tá segurando a filha deles no colo. E isso é uma coisa da direção do filme. Mas quando eu vi isso na minha cabeça, veio imediatamente, meu Deus, ele vai enlouquecer, ele vai pegar o bebê e falar assim, ou você fica comigo, ou eu nunca mais te devolvo ela, sabe? E assim, isso obviamente não aconteceu, mas eu achei esse blocking, né, da cena um tanto quanto anticlimático. Para contexto de conversa, blocking é um termo que a gente usa no cinema para descrever onde as pessoas e os objetos da cena estão posicionados e quando e em que direção eles se movem. E ainda na linha de direção, eu fui positivamente surpreendida pelo Justin Baldoni, porque quando saiu que ele que ia dirigir o filme, eu já sabia sobre o que o filme se tratava e fiquei, nossa, colocaram um homem pra fazer isso, gente? Um homem? Porque se eu for contar o tanto de vezes que eu me decepcionei com filmes sobre mulheres dirigido por homens, não dá pra contar, são incontáveis às vezes. Assim, melhor exemplo que eu posso pensar agora é Blonde, que se você assistiu, que pena. Se você não assistiu, continue assim, pela sua sanidade mental. E assim, eu achei que foi muito interessante, porque não teve aquela ótica masculina clichê, sabe? Não teve ele tentando se dar mais tempo de tela, ele tentando se dar mais falas, já que ele é o diretor e, né, um dos atores principais do filme. Então, eu gostei de como as cenas se desenvolveram, eu acho que os cenários foram muito bem pensados, eu fiquei extremamente apaixonada pela floricultura da Lily. E eu achei que a forma como ele usou a saturação e a iluminação adicionou uma delicadeza, assim, sabe? Uma vibe meio que outonal, que visualmente me agrada muito. Dá até em algumas cenas, uma impressão de que foi filmada numa 35mm. Mas aí a gente chega na questão principal, que o roteiro ele foi coescrito por uma mulher, né, que é a Christy Hall, e isso fez total diferença, porque a parte mais interessante do filme é que a gente tem o olhar da Lily em tudo, a gente vê o filme, vê os acontecimentos através da Lily. Nas memórias dela, nas cenas de tensão sexual, tem uma que é muito engraçada até de se ver, porque é a primeira vez que eles dormem juntos e ele tira a roupa dela e vai colocar um pijama nela e ele tenta meio que ser sexy e aí ela olha pra aquilo e ela começa a rir. E é uma coisa que eu acho muito relacionável, sabe? Então assim, até nas cenas de agressão, que o espectador ele vê tudo como se fosse um acidente, porque a Lily é manipulada a pensar que foram um acidente. Então até a ficha cair pra ela, a ficha não cai pra gente. E isso foi o mais fascinante, porque foi uma escolha feita especificamente pro filme. No livro não é assim, eu pesquisei. E eu fui totalmente iludida pelo Ryle junto com a Lily. Porque na primeira cena de agressão eu falei, gente, mas isso foi realmente um acidente, o que tá acontecendo? Então, na minha opinião, esse roteiro foi extremamente eficiente, porque fez com que a pessoa que estivesse assistindo se sentisse no lugar da Lily. E isso gera empatia, gera tristeza, gera confusão, gera 1001 emoções. E quando a gente fala de roteiro, muito se fala sobre a função de cada personagem na história. E eu achei que esse script conseguiu justificar a função de cada personagem, de cada elemento nessa história. Até a forma como abordaram a manipulação do Ryle, porque não tem cenas em que ele esteja se mostrando o vilão que ele é abertamente, sabe? Foi tudo tão sutil que, pra mim, o entendimento de que ele é de fato um manipulador extremamente abusivo veio no que eu considero a melhor cena do filme, que é a cena do carro. Eles estão indo para um restaurante e ele vai buscar ela, e foi um dia importante para os dois. Ele teve uma cirurgia importante e a floricultura dela saiu em uma revista.
E eles estão tendo uma interação ali no carro, ela entra, fala animada sobre a floricultura dela. E aí, do nada, ela muda e fica tipo... Meu Deus, eu sou muito egocêntrica. Você teve uma cirurgia muito importante, como foi? Aí ela continua, vai fazer a maquiagem dela no espelhinho do carro, né? Pra cobrir o olho roxo do até então acidente. E aí, do nada, ela muda de novo. Meu Deus, que rude da minha parte, eu não tava olhando pra você. Tudo isso sem o Ryle dizer uma palavra. Só com olhares. Tipo, ele entrou na mente dela e é ali que a gente vê o quão manipulada ela tá sendo. Depois dessa cena, foi o momento do filme que eu fiquei... Uau, cinema. This is cinema. Mas depois de falar da minha parte preferida, eu vou ter que macetar mais um pouquinho aqui pra gente terminar. Tiveram duas coisas que mais me incomodaram no filme. A primeira foi o flashback. Todos os flashbacks, na verdade. Eu achei que eles não foram tão bem construídos. Eu achei que a paixão da Lily e do Atlas não foi, assim, colocada em evidência. E talvez seja porque é uma história pro segundo filme. Mas eu acho que os flashbacks fizeram com que a gente perdesse um pouco da nuance do divisor de águas, que é esse homem aparecer na vida da Lily depois de tantos anos, quando ela já tá casada, sabe? Até porque a vida dos dois, em muitos aspectos, é exatamente como eles planejaram quando eles eram adolescentes. Quando eles planejaram juntos. Então, assim, sei lá, eu queria que explicasse um pouquinho mais, porque talvez seja porque é muito rápido, né? A gente não tem muito tempo. Mas é tipo, ela vê ele, vou ajudar ele. E aí, do nada, eles já estão apaixonados, sabe? A gente não tem muito esse senso do... Como é que aconteceu essa coisa da paixão, de ver ele. Acho que isso poderia ter sido ajustado até com a atuação, sabe? Tipo, alguns olhares nos silêncios da cena, assim, teriam ajudado. E a segunda coisa e eu só percebi... E é muito besta, gente. É muito besta, é muito mínima. Só que eu reparei. E pra que eu reparei, né? A Lily, ela vai dar um discurso no início do filme, no velório do pai dela. E aí, ela tá com um papelzinho que tá numerado 1, 2, 3, 4, 5 e tudo em branco do lado. Só os números. E na cena anterior, a mãe dela fala assim, Lily, você já fez o discurso? Aí ela fala que não, e aí a mãe dela fala, só escreve as suas 5 coisas favoritas sobre ele. E aí nisso ela abre e é tipo assim, vamos mostrar aqui pra plateia agora, vamos mostrar aqui pra audiência que ela não conseguiu escrever as 5 coisas. Só que me incomodou muito ter os números ali, porque tipo, na faculdade a gente batia tanto na tecla de não subestimem a audiência de vocês, todo mundo que tá assistindo o filme ele é muito inteligente, gente, calma, não precisa explicar tudo muito miudinho, a gente vai entender. E eu fico com isso na minha cabeça, porque além de eu concordar, eu acho que ninguém escreve uma lista em branco. Sabe? As pessoas, elas não conseguem escrever e é isso, sabe? Então, tipo assim, eu acho que um bilhete, assim, um papel em branco teria tido um efeito igual. E é isso. É assim que acaba, ficou com 3 estrelas no meu Letterboxd. Eu achei que eu fui simpática, achei que eu fui coerente com o meu review. E eu espero que você tenha gostado de ouvir meus pensamentos sobre o filme. E é sempre importante lembrar que se você tá passando por uma situação parecida com a da Lily, você tem o direito de acabar com isso. Você pode acabar com esse ciclo. E se você conhece alguém que está passando por isso, todo apoio faz diferença, mesmo que a pessoa não tenha uma visão clara do que realmente está acontecendo ainda. No Brasil, você pode denunciar através da Central de Atendimento à Mulher, número 180, e pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil. É assim que acaba.